Minha gente, eu paguei a língua com esse livro, viu? Eu não tava esperando nada por ele. E não é que o livro é bom. É porque assim, quando a gente lê um livro que a gente tinha muita expectativa e o livro não atende essas expectativas de forma alguma, como foi o caso do primeiro livro, então quando aparece uma continuação você pensa, vai ser tão decepcionante quanto. Só que a continuação foi muito superior e eu fiquei gag. Não é que esse livro realmente foi bom? Graças a Deus, né? Porque já bastava o trauma que foi ler o primeiro. O livro dessa semana é Casas Estranhas 2, de Uketsu. Angélica, você não gostou do Casas Estranhas 1? Gente, eu odiei. Eu odiei o primeiro livro, tanto que aqui no Bafulê Literário tem um vídeo sobre, né? No canal do Bafulê Literário tem um vídeo inteiro. No Instagram não tem não, tem só uns cortes, tá? Mas se você quiser entender por que eu não gostei desse livro, recomendo que você vá lá. Tá lá na aba gostei ou não gostei. E aí eu falo se eu gostei ou não. Na verdade eu já tô dizendo aqui, né? Eu não gostei. Mas lá eu explico por que eu não gostei, tá? Aí quando saiu Casas Estranhas 2 eu pensei... Ai, meu Deus. Se o 1 foi ruim, o 2 vai ser ruim também. Mas o 2 é bom. Você acredita nisso? E assim, quando eu li o primeiro, eu fui com muita expectativa, porque eu já tinha lido Imagens Estranhas. Sendo que o Uketsu, ele lá no Japão, ele lançou o primeiro Casas Estranhas e depois Imagens Estranhas. Mas aqui no Brasil, o lançamento foi ao contrário. Imagens veio primeiro. E quando eu li Imagens Estranhas, eu adorei. Achei bem diferentão, bem legal. Daí eu fui com muita expectativa pro Casas Estranhas e eu achei bem ruim. Daí saiu Casas Estranhas 2 e eu achei bem bom. Aí olha aí, viu? Eu nunca sei o que pensar, eu nunca sei o que esperar deste homem. Mas vamos lá. Casas Estranhas 2. O inimigo agora é outro. Casas Estranhas 2, O Mistério das 11 Plantas Baixas, é uma espécie de continuação do primeiro livro. Se você leu o primeiro livro, você sabe que existia um personagem que fez toda uma investigação usando, né, vendo as plantas. Cara, usar a palavra investigação é muito forte, né? Aqui não é nem de longe uma investigação, mas enfim, tem um personagem que analisa certas coisas vendo as plantas baixas de umas casas, né? E aí ele constrói toda uma história, toda uma fanfic, né, na minha opinião. E este personagem, ele aparece aqui de novo. Esse personagem não tem nome, né? Ele é intitulado como autor. O esquema ainda é o mesmo do primeiro livro, aquele esquema que parece diálogo teatral, onde você coloca o nome do personagem e a fala. Acho meio esquisito, mas enfim. Só que aqui, o que aconteceu? Nesse livro aqui, o autor, ele lançou um livro sobre a história do Casas Estranhas. E aí, quando ele lançou esse livro, muitas pessoas começaram a mandar mensagens pra ele falando: olha, eu também moro numa casa que tem uma história muito esquisita. Eu também moro numa casa que tem uma planta muito esquisita. E aí várias histórias começaram a chegar nele e ele pega algumas dessas histórias. O livro é O Mistério das 11 Plantas Baixas, porque são 11 plantas ao todo que ele começa a analisar e aí ele começa a ver uma história. E aí ele começa a conectar essa história. E, gente, a história vai para um caminho que você não faz a menor ideia. E o lance das plantas é interessante porque, na maioria das vezes, quando você bate o olho, você não vê problema nenhum. Daí, quando você olha assim, não tem problema nenhum. Não, mas tem que ter um problema aí, porque se não tiver problema, por que mandaram uma mensagem para ele, né? E aí você começa a procurar problema em todo canto. Você olha assim, você pensa: e esse corredor aqui? Por que tem um corredor bem aqui? Ou então, e esse quarto que não tem janela? Quem que faz uma casa com um quarto que não tem janela? Por que a porta dessa casa é desse lado em vez de ser do outro lado? Não faz sentido isso daí. Então, você fica meio que viciada e fica procurando esses detalhes. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Mais uma vez, a gente vai ter aqui o autor fazendo deduções, né? Só que assim, isso é bem menor do que no primeiro livro. E aqui realmente a gente tem uma história muito bizarra que se conecta, entendeu? É uma história bem bizarra, porque se tem uma coisa que eu já aprendi com os livros do Uketsu é que vem bizarrice, né? Japonês, escrito pelo Uketsu,
ter alguma bizarrice, vai ter alguma coisa que você fica assim, gente, pelo amor de Deus, isso é meio doentio. Tem umas coisas assim que parecem assim, coisa de filme de terror, né? Então, à medida que a gente vai lendo cada capítulo e vendo a história de cada uma dessas casas, então realmente tem muitos personagens aqui nesse livro, diferente do livro 1, tem muito personagem porque cada história tem um núcleo de personagens diferentes, ó. Uma história em que um rapaz mandou um e-mail, outro foi um homem, outro foi uma mulher, outro foi uma jovem e tal. E aí, à medida que essas histórias vão surgindo, nós começamos a fazer conexões, porque nós conseguimos fazer conexões, entendeu? E a conexão, ela vai te levar para um lugar que você não faz a menor ideia. E é um lugar muito interessante. Sem contar que o jeito como o livro é escrito é muito bom, porque o Ketsu, ele escreve bem, escreve legal, apesar de eu não gostar desse esquema de diálogo que parece roteiro de filme, mas é uma história que te pega, porque você fica tentando entender qual é a conexão. Como a gente já se liga, até mesmo por conta do primeiro livro, que vai ter uma conexão ali, você não quer parar de ler porque você quer saber onde esta conexão vai ficar. E ela vai te surpreender. Isso eu tenho a total certeza. Antes da gente ir para a parte com spoilers, né? Lembrar aqui que todo domingo, às 18 horas, sai vídeo novo aqui no canal, tá? Do YouTube. Então se inscreve no canal, que tem muita resenha. O canal existe desde o ano passado. Então imagina aí, tem um vídeo por semana desde agosto do ano passado. É muito vídeo. E além do canal no YouTube, a gente também tá no Instagram e no TikTok. No Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, tem o vídeo com cortes, com cortes, porque não tem a parte dos spoilers, né, que vai começar já já. E também tem outros conteúdos sobre o livro. Então segue o Bafulê Literário lá e vamos começar com a parte com spoilers. Eu amei que aqui tem pouca dedução, graças a Deus. Tem dedução? Tem. Quando foi lá no final do livro que ele disse, encontrei meu amigo fulaninho de tal, que era o mesmo primeiro livro, eu disse, ai não, este homem de novo não, porque ele foi o responsável pelas deduções do primeiro livro, né? O cara, eu acho que foi isso, assim, assim, assado. E o protagonista, faz sentido. Oi? Mas aqui é diferente. Porque a conexão da história é uma conexão que a gente consegue pegar, sabe? A gente consegue pegando aquelas conexões, a gente olha assim, nossa, o formato dessa casa é o mesmo formato dessa. Ah, a casa tal tinha uma boneca que não tinha uma perna e não tinha um braço. Ah, e aí eu fui, a outra história, a menina foi pra casa da amiga, que a avó dela não tinha um braço, não tinha uma perna. E aí você vai num outro, deu a outra planta e você olha pra planta e a planta parece uma mulher sem um braço. Uma pessoa sem um braço, sem uma perna, e você fica... Para a gravação. Tem conexão aí, tem conexão aí. E, obviamente, de fato, ele começa a juntar elementos, depoimentos das pessoas e tal, e começa realmente a fazer sentido a história. Menos dedução, mais lógica. Né? Mais lógica no sentido palpável das coisas, assim, sabe? Aí isso deixou bem mais interessante. Também uma coisa que a gente nota desde o começo é que quase todas as histórias envolvem uma construtora específica, que é a construtora Rikura House. Quando você vê esse nome se repetindo, não é coincidência. Sempre que você vê alguma referência se repetindo nesses livros, não é coincidência. Guarda aquela informação. Uma coisa que é chata é porque, tipo assim, é muito nome japonês. São 11 histórias, então são 11 histórias com vários personagens, e aí você fica um pouco confuso. Às vezes eu tinha que anotar, fazer pequenas anotações pra saber. Aí chegou uma hora que eu disse assim, eu não vou anotar mais nada não, eu vou só seguir o fluxo. Porque eu desisti de tentar entender quem era o fulano, quem era o cicrano, quem era o beltrano. Eu pensei, gente, eu só vou seguindo, e eu vou conseguir ler. E eu consegui. Então eu acho que se eu conseguir, você também consegue. Mas tirando isso... não é uma história difícil de ler. Agora, claro, como é um mistério, ele é um quebra-cabeça cujo intuito é fazer com que você fique pensando nesses pequenos detalhes até chegar à conclusão final. E lá no final, a gente conclui, né? No final não, um pouco antes do final, a gente fica sabendo da história de uma seita chamada Congregação para o Renascimento, que era puro charlatanismo, mas aí a gente consegue entender a conexão dessa seita
com a mulher sem um braço, sem uma perna. E eu confesso que na hora que a gente descobre quem é essa mulher sem braço, sem a perna, eu fiquei muito admirada. Muito admirada com como a história chegou a esse ponto. Porque não passou pela minha cabeça de jeito nenhum aquilo ali, tá? Teve algumas coisas que foram bem surpreendentes. E eu creio que os 2 pontos mais surpreendentes foram: primeiro ponto, a prostituição infantil, tá? Infelizmente isso acontece. Porque quando a gente conhece um determinado caso, que a gente fica sabendo desse lugar onde essa mulher vivia, você pensa que aquela mulher, ela foi obrigada a se prostituir. Mas, na verdade, a gente descobre depois que na verdade era o filho dela que se prostituía. Tanto que quando você tá lendo aquilo ali, você pensa assim, nossa, por que pessoas, homens tão ricos, iam pra essa casinha pra ficar com prostituta, se eles podiam ter qualquer prostituta que quisessem? Uma prostituta mais velha, mãe e tal. Mas por quê? Porque não eram as mães, eram os filhos. E então, tipo assim, agora faz sentido, né? Tudo fazia sentido. E, gente, isso foi muito pesado. Muito pesado. E eu não esperava por esse plot. Assim como eu também não esperava que a mulher que não tinha um braço nem uma perna, na verdade, ela não foi ela a criadora da seita. A criadora da seita dela foi a filha, né? Que fez isso tipo por vingança. Aquela mulher, ela se tornou um símbolo meio que por uma vingança dela. Eu achei isso terrível. E, mais uma vez, voltando para a história da prostituição, porque a mãe e a filha, né, viviam nesse lugar também, e essa filha também teve que se prostituir. Mas, gente, tipo, cara, meio que não era culpa da mãe, né? Mas a gente entende toda a mágoa, todo o negócio, foi um rolê assim bem bizarro, bem pesado. Mas dá esse retorno pra mamãezinha querida, né? Só porque você me fez sofrer muito, agora sou eu que vou te fazer sofrer. Olha, realmente é uma coisa que você não espera e é um rolê muito pesado. Aliás, tem uns capítulos aqui que, como eu falei, parecem filme de terror porque tem umas coisas bem pesadas. Essa da prostituição, né, foi muito pesada. Deixa eu ver. Tem algumas que impactaram mais, né? Aquela do incêndio, né? Que a menina ficava conversando com o pai pelo telefone de brincadeira, né? E a conclusão daquela história eu fiquei, o quê? Gente, que bizarrice. Aquela em que a moça encontra a garça, que na verdade não era uma garça, dentro daquela casa que tinha aquela roda d'água, que não tinha água. E você fica, onde é que isso vai parar? Depois que você descobre, você fica chocado. E tem umas histórias assim, temáticas pesadíssimas, né? A história de abuso infantil, que foi o caso desse, né? Desse capítulo que falou sobre a prostituição. Familicídio. É familicídio? Quando mata toda a família? Acho que é, né? Que tem o capítulo em que o rapaz supostamente mata a família inteira, né? Mata a mãe, a avó e o irmão. E, inclusive, impressão minha, esse capítulo ficou sem conexão. Porque todos os capítulos se conectaram, mas quando eu cheguei no final, eu não percebi a conexão com a história principal desse livro. Eu não percebi. Porque todos os outros capítulos se conectavam com a história principal, que era essa seita, dessa mulher. Mas este em especial, se teve uma conexão, ela passou por mim, assim. Sinceramente, eu não entendi. Mas voltando, familicídio, abuso infantil, teve mutilação, né? Mesmo sem querer, mas teve. É pesado de ler. E pedofilia. E quando a gente fala em abuso infantil, não só na questão da pedofilia em relação às crianças que se prostituíam, como também o capítulo que fala do menino que sofria abuso físico, né? Violência física do padrasto e que morreu por conta disso. Gente, essa história... Nossa, esse capítulo, quando eu terminei, eu fiquei, meu Deus, que coisa horrorosa. Horrorosa, eu fiquei assim, horrorizada. Porque era uma criança que tipo assim, era maltratada. E quando a mãe começa a namorar com o padrasto, essa criança, ela é presa num lugar, ela não tem alimentação, ela sofre violência. E ele morre, ele define. Gente, isso é horrível. Você fazer isso com um ser humano é uma coisa horrorosa. E você fazer isso com uma criança, nossa, eu fico assim, gente,
Cara, a cabeça dos japoneses é meio biruleibe, né? Não querendo ofender os japoneses. Se você for japonês e estiver assistindo esse vídeo, não vai ter, né? Mas assim, não ofendendo os japoneses. Mas é porque nos livros japoneses que eu li, quando o negócio quer ser bizarro, meu amor, olha, acho que só perde pros estadunidenses mesmo. Mas tem umas histórias muito pesadas. Eu achei que algumas histórias aqui, elas são muito mais pesadas que toda a história do Casas Estranhas 1, tá? Que todas as histórias são imagens estranhas, mas são muito boas. Eu achei que a conexão foi muito boa, apesar desse capítulo que eu comentei que eu não vi a conexão. E como eu disse antes, não tem tanta dedução, né? Realmente a gente teve coisas mais palpáveis. Teve dedução? Teve. Mas não foram tantas. E isso não prejudicou, né, a história. Porque realmente existiram muitas pistas, existiram muitas provas, existiram muitas evidências. E aí então a história, ela ficou mais completa. Diferente daquele monte de achismo que foi o primeiro livro. Logo, né, conclui-se que Casas Estranhas 2 está a um nível muito acima do Casas Estranhas 1. Pode ser que você não concorde comigo, mas essa pelo menos é a impressão que eu tenho. Então, o nosso livro da semana é Casas Estranhas 2 de Ukketsu.